Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal Cultura Síria / Curso Árabe. Hoje vamos estudar sobre Hamzi. Hamzi é uma coisa muito importante. Por quê? Porque o árabe clássico é usada demais e temos que usar ela certinho no árabe clássico. Mas no árabe dia a dia não é tanto assim. A gente usa algumas partes do árabe clássico e não tanto correto como deveria ser. Aí eu vou explicar para vocês tudo e vou explicar para vocês a diferença de uso no árabe clássico e no árabe dia a dia. Claro que vai ter exemplos, eu vou escrever em árabe, então eu vou pedir sua paciência um pouquinho. Eu vou escrever em português, aí a gente vai colocar número 2 em vez de Hamzi, essas coisas eu vou explicar para vocês direitinho durante a aula, tá bom? E vocês vão perceber que realmente o Hamzi no dia a dia é muito mais fácil, mas muito mais fácil do que o árabe clássico. Muito mais fácil mesmo. Aí vocês vão achar que é uma coisa simples, fácil, legal, muito boa para aprender, aí vocês vão gostar muito, tá bom? Mas antes de começar, por favor, não esqueça de dar um like no vídeo, porque o like significa que o vídeo bomba muitas pessoas. Aí assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas. É por isso, essa semana a gente ganhou vários inscritos graças a vocês, a sua ajuda. E cada 500 inscritos que a gente ganha no canal, tipo, agora temos 1.000 e pouco, quando chega a 1.500, 2.000, 2.500, a gente vai ter, eu vou formar uma turma de 4 inscritos, aí para fazer uma aula gratuita por um mês, tipo, uma aula não, 8 aulas, tipo um mês gratuito, de total 8 aulas. Aí, como participar nessa aula, só seja um inscrito no canal e escreve no comentário que eu quero participar, tá bom? Claro, eu vou escolher os mais ativos no canal, que comenta mais, que ajuda mais o canal, como forma de agradecer vocês, como tá me ajudando no crescimento do canal, tá bom? Já vamos começar. Então, o Hamzi, ela não é considerada como letra, ela é considerada como complemento. Mas esse complemento existe no início, no meio e no final das palavras. Então, pode uma palavra que comece com Hamzi, tem uma palavra que tem o Hamzi no meio, tem outra palavra que tem o Hamzi no final. Então, ele existe em todas as formas das letras. Por isso, tem muita gente que fala, tem que ser uma letra, tipo letra número 29 em árabe. Né? Mas muita gente que não entenda dessa maneira. Tem muita gente que fala, não, ainda continua complemento, porque ele não é uma letra em si, porque ele precisa de apoio para a gente conseguir escrever. E tudo isso eu vou explicar para vocês agora. Mas a primeira coisa a gente vai entender como a gente vai ter parte de início, depois temos parte do meio, depois temos parte do final. Porque cada um deles tem um formato diferente de escrever. Ou, na verdade, com as letras. Assim vai ter início uma forma, meio outra forma, final outra forma. Mas quando a gente fala de Hamzi, ela vai precisar de apoio de algumas letras no início, apoio de algumas letras no meio e apoio de algumas letras no final. Tá bom? Já vamos começar com o início. Agora, no início, eu já falei para vocês antes que a letra Alef não existe no início das palavras. Nenhuma palavra no alfabeto árabe, tipo, nenhuma palavra na língua árabe que começa com letra Alef. Ela não começa com letra Alef no jeito nenhum. Letra Alef é uma letra que, a única letra no alfabeto árabe não recebe harakat, apenas fica muda. Então é por isso não começa com as palavras. Ela só existe, por exemplo, a letra Alef aqui, no início ela não existe, no meio ela vem de outra letra e sobe para cima, ela não liga com a letra seguinte, então fica sozinha, e no final é a mesma coisa. Então esse é o formato dela, início, meio, final. Claro que escrevi de direita para esquerda, porque em árabe a gente escreve de direita para esquerda. Agora, o que acontece? Porque eu tentei lembrar vocês. Porque muita gente de vocês vai falar, mas Passan, nossa, você falou que não existe no início, né? Mas temos a palavra ana. Ana. Muito bom. Ana, primeiro, é não letra alif, é Hamzi. Por quê? Porque tem o desenho de Hamzi em cima. O desenho de Hamzi, ele é assim. Na verdade, eu escrevi ele como fosse letra Z aqui, por força de hábito, né? Mas, na verdade, a gente escreve ele assim, o Hamzi. Ele fica em cima da letra Alef, né? Desenho da letra Alef. Eu não falo que letra Alef, porque desenho de letra Alef. Então, é Hamzi. Agora vocês vão falar para mim, mas Passan, tem outra coisa. Temos a palavra ism, que também começa assim.
significa nome. Aí quando eu falo meu nome, eu vou colocar a letra I no final. Então seria ismi, né? Beleza? Tá certo. Porém, o desenho de letra Alef, quando ele fica no início, ele fica também um Hamza. Aí, mas por que a gente não escreve Hamza em cima? Porque temos dois tipos de Hamza no início da palavra. Hamza Wasl, Hamza Qata. E vocês não precisam se preocupar com os nomes. Mais importante, eu vou explicar para vocês quando a gente não usa em cima ou embaixo. A gente não escreve o desenho de Hamza, nem em cima nem embaixo. Quando? Quando a gente vai falar, quando a gente adiciona a letra B ou letra Waw no início, o som de Hamza ele vai sumir da palavra. Olha, agora quando eu vou falar a palavra ism sozinha, seria assim, ela sai de garganta, ism, parece letra E em português, ism. Agora, quando eu vou juntar, né, imagina, juntei, então eu vou escrever assim, aí eu vou escrever a palavra assim, ism. Claro, eu vou explicar para vocês no árabe, na letra latina. Só rapidinho, só para explicar primeiro no árabe, em letra árabe, depois a gente volta para a letra latina. Olha, quando eu escrevi dessa maneira, ficou bism. Vai sumir o som de Hamza. Aqui, ism significa nome. Bism significa pelo nome. Então, quando a gente fala assim, Bism Shab el-Barazili, pelo nome do povo brasileiro. Aí eu vou escrever a frase aqui. Bism. Desculpa, a gente vai tirar o som de Hamza, né? Então fica Bism. Al-Shab. Al-Shab. Número 3 aqui, letra Ain. Al-Barazili. Al-Barazili. Ou letra S, não tem problema. Então, Bism Shab al-Barazili, pelo nome do povo brasileiro. Agora, mas passamos. A palavra ism significa nome, né? Ism significa nome, certo? Não, eu vou escrever. Olha, eu vou escrever aqui o bism como fosse letra B, como letra I. Bism, B. Eu vou deixar ele como fosse letra B. Bism, né? Agora vocês vão falar para mim, mas passamos. A palavra ism, ela já tem como fosse esse som de ism. Sim, mas aqui o som de Hamza. Então seria Hamza, tá bom? Ism. Agora quando eu adiciono bi, a palavra bi, a preposição que a gente já estudou também, preposição bi, ele vai ter kasra, né? Então seria o som dele bi. Tem pessoas que escrevem assim, não tem problema não. Mas então o que acontece? A gente vai tirar o E, o Hamza, e vamos colocar o Bi. Então fica Bism. É por isso eu mudei para escrever como fosse letra I. Eu escrevi no início como letra E, porque letra E em inglês seria Bi. Desculpa, seria I. Então seria Bism, né? Aí pronunciada como letra B mesmo. Aí então, mas o mais importante agora é em português, então vamos mudar para a letra I. Então fica Bism al-Shab al-Barazili. Na verdade, gente, o que acontece? No árabe, a gente não vai tirar o Hamza. Não vamos. Mas vamos eliminar a pronúncia dela. Só isso. Tá bom? Isso só quando existe no início. Agora, Bassam, eu preciso me preocupar tanto com isso? Não, no jeito nenhum. Vocês não se preocupam com isso no jeito nenhum. Mas só para explicar para vocês uma coisa rapidinho. No Alcorão, por exemplo, está escrito Bism. Ele escreve assim, Bism. Eles nem colocam berna de letra mim, eles escrevem sem berna. Aí fica assim, Bism. Aí realmente eles tiram o Hamza. Mas o Corão tem, porque o Corão, o Sagrado Corão tem uma coisa, tipo, descrever uma coisa diferente. Até tem alguns acentos são diferentes, harakat, tashkil são diferentes, para ajudar a gente a fazer uma coisa que a gente chama tajwid. Então, por exemplo, a gente não fala Bismillahirrahmanirrahim como dia a dia, a gente fala assim, quando a gente vai fazer o tajwid do Corão, parece para vocês que a gente está cantando, mas a gente não está cantando, a gente está falando no sentido tajwid. Então seria assim,
Bismillahirrahmanirrahim. Seria nessa maneira. Claro que minha voz não é muito boa, mas seria nessa maneira. Então o Corão tem um tratamento tão diferente no árabe do árabe dia a dia ou até do árabe clássico. Então tem uma coisa diferente entre o Corão e o árabe clássico. Agora, voltamos ao nosso assunto. Eu preciso saber disso sobre o Hamza no início? Não, no jeito nenhum. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque no árabe, dia a dia, olha, a gente vai escrever Hamza em cima. Por exemplo, a palavra Usama, seria assim, Usama, o nome. Tá vendo, gente? Usama, né? Temos, ou pode falar também, quando a gente escreve lá em cima, vai ter damme, como aqui, ou quando tem fatha, tipo Ahmad. Ahmad. Tem fatha em cima. A gente fala assim, Ahmad. Né? Também é o nome de pessoa. Porém, tem outra maneira quando tem kasra. Então, vou escrever ele assim 2 vezes, quando tem damme, aí quando tem kasra. Então, o que acontece? Quando tem fatha, a fatha fica em cima das letras normalmente. Então, vamos colocar o hamza em cima da letra alef, colocamos fatha. Também, quando tem dhamma, também mesma coisa. Agora, quando tem kasra, a gente deixa ela embaixo, tá bom? Então, tem formato em cima da letra alef ou embaixo da letra alef, tipo do desenho da letra alef, porque não é letra alef. Agora, mas em árabe a gente chama em cima de alef, embaixo de alef. Mas na verdade em cima do desenho ou embaixo do desenho. Ou ela sozinha, sem o desenho de Hamza. Agora, como eu expliquei para vocês, por quê? Porque quando a gente adiciona, no início temos, a gente coloca ela sem o Hamza de em cima e embaixo, para quando a gente adiciona no início dela letra B ou letra Waw, some a pronúncia dela, a pronúncia, não é ela, tá bom? Só no Alcorão, como eu falei para vocês, a palavra Bismillah, realmente eles tiram ela, tá bom? Agora, como eu falei para vocês, eu preciso saber disso no jeito nenhum. No jeito nenhum. Tipo, lembrar disso, estudar isso, entender isso. Se você quer aprender árabe clássico, sim, você precisa. Mas no árabe dia a dia, no jeito nenhum. Agora, eu vou dar um exemplo muito, muito legal. Por exemplo, Ana. Para explicar para vocês a diferença entre árabe clássico e árabe dia a dia. Árabe clássico, você tem que colocar o hamza em cima do alif. Tipo, em cima do desenho dele. Não tem como você não colocar. No árabe dia a dia, você pode escrever dessa maneira, como a forma certa, ou pode escrever apenas Ana. Ninguém vai te cobrar. Cadê o hamza em cima do desenho de alif? Ninguém vai falar para você isso. Outra coisa, enta, por exemplo, a gente fala enta. Agora no árabe clássico seria assim, anta. O certo, né? Esse é o árabe clássico, mas no árabe dia a dia a gente fala enta, que significa você masculino. Então, quando a gente fala assim, o hamza vai ficar embaixo com kasra. Mas se eu escrevo enta assim, sem o hamza nenhuma, também ninguém vai te cobrar. Por quê? Porque a gente entende que o desenho de letra alef, quando ele existe no início da palavra, é hamza. Então, você não precisa explicar isso, deixar claro para a gente. Árabe clássico, você precisa deixar claro que aqui é hamza. Mas no árabe dia a dia, a gente já entende a pronúncia, já sabe pronunciar. Inclusive que tem muita gente que acha o hamza no início das palavras é alif, mas não é. Então, agora, vocês vão falar para mim, mas se tem umas pessoas que são nativas, eles acham que o hamza no início das palavras é letra alif. Por que eu tenho que estudar que não é? Porque vai te ajudar. Vai te ajudar a pronunciar certinho. Como assim? Imagina que eu vou falar a palavra ana. Tá vendo? Imagina que eu vou pronunciar como ela letra alef, porque letra alef tem única pronúncia, que é a. Então imagina que eu vou falar ana aqui, no sentido aqui fatha, alef, desculpa, seria a letra alef. Então eu vou falar ana, e não vou falar ana. Olha, quando eu falo ana, daqui a pronúncia está saindo. Mas quando for pronunciar a letra alif vai ser ana. Então quando você vai entender que letra alif não existe no início das palavras, sempre quando tem letra alif no início, desenho da letra alif no início das palavras, seria hamza. Então você vai saber que você vai pronunciar a, ou i, ou u, né? Então o som de hamza. Porque o som de hamza
no início, por exemplo, como eu falei, não, eu já escrevi, para que eu vou escrever de novo? Desculpa. Agora, por exemplo, aqui, com fatha, com damme, com kasra. A, U, I, né? Tem gente que ensina como se fosse letra alif. Inclusive que eu fui ensinando assim, tipo, na escola, o meu professor ensinou assim. Quando eu cresci, comecei a faculdade de Direito e tinha que falar árabe certinho, eu descobri que o letra alif não existe no início das palavras. É um erro comum que a gente chama em árabe. Tem muitos erros comuns, né, em árabe. Por exemplo, a mesma coisa é o referente da letra alif, que letra alif só recebe kasra, né? Tem muita gente que escreve shukran dessa maneira, que é aceitável no dia a dia. Inclusive eu, quando vou escrever, eu escrevo assim. Mas esse é errado, esse é erro comum, porque o letra alif ela não recebe nenhum tipo de tashkil, nenhum tipo de harakat, acentos. Então a gente não pode colocar em cima dela, vamos colocar em cima da letra anterior. Então seria assim, mesma coisa de afwan, de qualquer palavra termina com alif, e a gente vai colocar tanwin, esse chama tanwin. Então a gente tem que escrever ela nessa maneira. Porém, um erro comum que a gente usa muito nessa maneira. Então, também, e quando eu estudei na escola, erro comum que eles ensinam que letra alif existe no início das palavras. Eles me ensinaram nessa maneira também, tá bom? Agora, no meio, fica diferente um pouquinho, porque no início, ou vai ter em cima do desenho da letra alif, ou embaixo do desenho da letra alif, ou o desenho da letra alif em si. Agora, no meio, não. No meio vai ser como a gente escreve letra Ya no meio? A gente escreve ela assim, certo? Letra Ya. Agora, como a gente escreve letra Ya também, imagina que a primeira letra, anterior não aceita ligar com letra seguinte. Então vai ter outro formato. Vai ser assim, letra Ya. Tá bom? Letra Ya. Vai ter esse formato. Esse formato do início, né? Mas quando vem depois uma letra que não aceita como ligar com a letra seguinte, vamos tratar ela como fosse no início, né? Agora temos letra Waw. A gente escreve letra Waw assim. Temos letra Alif. Agora, o que acontece? Como eu falei para vocês, o Hamzi, ela sempre vai precisar de apoio. Aqui precisou de apoio de desenho de letra Alif. Aqui vai precisar de apoio de desenho de letra Ya. Certo? Agora, mas quando eu vou colocar o Hamza em cima da letra Ya, olha, a gente pode escrever assim, certo? Porém, quando a gente escreve assim, a gente tira os dois pontos. Quando a gente escreve ela em cima da letra Ya, a gente tira os dois pontos da letra Ya e colocamos Hamza em cima. Ou em cima da letra Waw, ou em cima da letra Alef. Ou pode ser no meio também sozinha na linha. A gente chama na linha, que ela fica na linha sozinha. Tá bom? Agora eu vou também escrever o final. Depois eu explico para vocês a diferença, né? Agora, no final também em cima da letra Ya, que a letra Ya vem de outra letra assim. Em cima da letra Waw, que fica assim. Em cima da letra Alef, também. Mesma coisa. Em cima da letra Ya, ela fica aqui. Porém, tem que tirar os dois pontos. Tá bom? Não pode ter pontos e Hamza ao mesmo tempo. Tem que tirar. Letra O, letra Alef não tem pontos, então de boa, não tem problema nenhum. A gente apenas coloca em cima da letra O, em cima da letra Alef ou em cima da linha também no final. Nossa, eu escrevi, era muito grande, parecia letra Ain. Aí eu vou ajustar aqui, rapidinho. Porque eu falei muito sobre início, final eu passei meio rápido. Por um motivo. No início, no dia a dia, a gente usa. Realmente usa. Ana, enta, enti, ismi. Assim, a gente usa bastante. Porque não tem como tirar ela no início. Agora, no meio e no final, não. A gente não usa. Raramente usamos. Por exemplo, aqui, a palavra eu vou usar no meio. Por exemplo, temos a palavra raiz. Olha, raiz. A palavra raiz vai ter letra Ya aqui. E Hamza em cima da letra Ya. Raiz. No dia a dia a gente tira essa Hamza. Né? Eu vou escrever ela com letra latina, a gente fala assim. A gente escreve número 2 como pronúncia de Hamza. Raiz. Raiz.
né? A gente tira no dia a dia, a gente fala raiz. Usamos ela como raiz apenas quando a gente fala de presidente porque raiz significa presidente, né? Aí a gente fala raiz também presidente no sentido e aí chefe. A gente fala raiz no sentido e aí chefe no dia a dia, que ele é o presidente daquele local, mais ou menos nessa maneira mais ou menos, né? Agora quando a gente fala referente o presidente do país, a gente fala raiz e tem que pronunciar raiz, né? Porque a palavra vai vir de árabe clássico. Só isso. Mas a gente realmente tiramos, né, essa hamza, normalmente. Agora, outro exemplo no meio vai ser assim, lo. Olha, lo. Olha, quando temos o hamza em cima da letra waw, a gente não pronuncia a letra waw. A gente fala lo. O que significa lo? Aquela joia que fica dentro da concha, né, do mar. Não sei como chama em português, desculpa. Aí eu acho que joia mesmo, né? Então seria aquela, a gente chama lo, tá bom? Agora no dia a dia, a gente não só tira o hamza. A gente tira o hamza no dia a dia. Deixamos a palavra como ela é, mas tiramos o hamza. Seria lulu. A gente chama lulu. Aqui inclusive tem no meio, tem no final, né? Tem no meio, tem no final. Seria assim, da palavra lulu. Outro exemplo, por exemplo, aqui no final, temos a palavra shay. Shay. O que significa shay? Shay seria uma coisa. Então temos hamza em cima. Quando a gente vai, aí a gente escreve assim no árabe dia, shi, a gente tira o hamza. Não pronunciamos, deixamos letra ya. Seria shi. Mesma coisa, lulu. Aqui, por exemplo, no final, waba. Temos a palavra waba. Que significa waba? Waba significa pandemia, né? Pandemia. Waba. Aí a gente tira o hamza no final, a gente fala waba. Waba seria pandemia no dia a dia, mas no árabe clássico seria waba. Então, o resumo seria assim: o hamza no início tem o desenho de letra alef. Pode colocar o hamza em cima, pode embaixo, tem outros que a gente não coloca, não pode colocar, como a gente explicou. Eu preciso lembrar de tudo isso? No jeito nenhum. Você só pode escrever o desenho de letra alef no início, que é hamza, porque não existe nenhuma palavra que começa com letra alef no árabe, né? Porque letra alef não existe no início. Agora, no meio, no final, raramente a gente usa. Tipo, raramente mesmo. Como eu te falei, a palavra raiz, usamos só... Até a gente fala raiz, a gente tira o hamza. A gente fala raiz, a gente não fala raiz, a gente fala raiz no dia a dia. Só quando a gente vai falar referente o presidente do país, a gente fala raiz, certinho. Tá bom, gente? Espero que vocês gostaram dessa aula. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, escrever um comentário e até no vídeo que vem.